Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Nossa leitura de hoje será o capítulo 2 do livro 3 da obra O Suicídio de Emily Durkheim. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 2: Relação do suicídio com os outros fenômenos sociais. Uma vez que o suicídio é, por seu elemento essencial, um fenômeno social, convém pesquisar qual o lugar que ele ocupa entre os fenômenos sociais. A primeira questão que se coloca a esse respeito, e a mais importante, é saber se ele deve ser classificado entre os atos que a moral permite ou os que ela proscreve. Devemos considerá-lo em algum grau um fato criminológico? Sabe-se o quanto a questão foi discutida em todos os tempos. Em geral, para resolvê-la, começa-se por formular uma certa concepção do ideal moral e examina-se em seguida se o suicídio é ou não é logicamente contrário a ela. Por razões que expusemos em outra parte, esse método não pode ser o nosso. Uma dedução sem controle é sempre suspeita. E, além do mais, no caso, ela tem como ponto de partida um simples postulado da sensibilidade individual, pois cada um concebe à sua maneira esse ideal moral que se coloca como axioma. Em vez de proceder assim, vamos primeiro pesquisar na história como, de fato, os povos apreciaram o suicídio moralmente. Tentaremos, em seguida, determinar quais foram as razões dessa apreciação. Então, só nos restará ver se e em que medida essas razões têm raízes na natureza de nossas sociedades atuais. 1. Assim que as sociedades cristãs se constituíram, o suicídio foi formalmente proscrito delas. Já em 452, o Concílio de Arles declarou que o suicídio era um crime e só podia ser feito de um furor diabólico. Mas foi apenas no século seguinte, em 563, no Concílio de Praga, que essa prescrição recebeu sanção penal. Decidiu-se então que os suicidas não seriam honrados com nenhuma comemoração no sagrado sacrifício da missa e que o canto dos salmos não acompanharia seu corpo ao túmulo. A legislação civil inspirou-se no direito canônico, acrescentando penas materiais às penas religiosas. Um capítulo das Ordenações de São Luís regulamenta especialmente a matéria. O cadáver do suicida era processado diante das autoridades que tivessem competência para o caso de homicídio alheio. Os bens do morto eram tirados dos herdeiros naturais e iam para o barão. Um grande número de costumes não se contentavam com o confisco e prescreviam ainda diferentes suplícios. Em Bordeaux, o cadáver era pendurado pelos pés. Em Abbeville, era arrastado pelas ruas sobre uma grade. Em Lille, sendo homem, o cadáver, levado ao patíbulo, era pendurado. Sendo mulher, era queimado. Até mesmo a loucura nem sempre era considerada uma desculpa. A regulamentação criminal publicada por Luís XIV em 1670 codificou esses costumes sem os atenuar muito. Uma condenação regular era pronunciada ad perpetuum rei memoriam. O corpo, depois de arrastado numa grade pelas ruas e praças, com o rosto voltado para o chão, era pendurado ou jogado no monturo. Os bens eram confiscados. Os nobres perdiam o título e eram declarados plebeus. Seus bosques eram cortados, seu castelo demolido, seus brasões quebrados. Temos ainda um embargo do Parlamento de Paris, decretado em 31 de janeiro de 1749, de acordo com essa legislação. Por uma brusca reação, a Revolução de 1789 aboliu todas essas medidas repressivas e riscou o suicídio da lista de crimes legais. Mas todas as religiões às quais os franceses pertencem continuam a proibi-lo e a puni-lo, e a moral comum o reprova. Ele ainda inspira à consciência popular uma repulsa
que se estende aos lugares em que o suicida consumou sua decisão e a todas as pessoas que lhe são próximas. O suicídio constitui uma tara moral, embora a opinião pública pareça tender a tornar-se, sob esse aspecto, mais indulgente do que outrora. Por outro lado, ele não deixa de manter algo de seu antigo caráter criminoso. Segundo a jurisprudência mais geral, o cúmplice do suicídio é perseguido como homicida. Não seria assim se o suicídio fosse considerado um ato moralmente indiferente. Encontra-se essa mesma legislação entre todos os povos cristãos e em quase toda parte ela permanece mais severa do que na França. Na Inglaterra, já no século X, o rei Edgar, num dos cânones que publicou, assimilava os suicidas aos ladrões, aos assassinos, aos criminosos de todo tipo. Até 1823, havia o costume de arrastar o corpo do suicida pelas ruas, trespassado por um bastão e enterrá-lo numa estrada sem nenhuma cerimônia. Ainda hoje, o sepultamento é feito à parte. O suicida era declarado praticante de felonia, felo de si, e seus bens eram tomados pela coroa. Só em 1870, essa disposição foi abolida, ao mesmo tempo que todos os confiscos por felonia. Na verdade, o exagero da pena a tornara inaplicável havia muito tempo. O júri contornava a lei declarando, na maioria das vezes, que o suicida agira num momento de loucura e, por conseguinte, era irresponsável. Mas o ato continua classificado como crime. Cada vez que é cometido, torna-se objeto de uma instrução regular e de um julgamento e, em princípio, a tentativa é punida. Segundo Ferri, teria havido ainda, em 1889, 106 processos contra esse delito e 84 condenações só na Inglaterra. Com maior razão, o mesmo ocorre com a cumplicidade. Em Zurique, segundo conta Michelet, antigamente o cadáver era submetido a um tratamento assustador. Se o homem tivesse se apunhalado, enfiavam-lhe perto da cabeça um pedaço de madeira no qual era fincado o punhal. Se tivesse se afogado, enterravam-no a 5 pés da água, na areia. Na Prússia, até o Código Penal de 1871, o enterro deveria ocorrer sem nenhuma pompa e sem cerimônias religiosas. O novo Código Penal alemão ainda pune a cumplicidade com 3 anos de prisão, artigo 216. Na Áustria, as antigas prescrições canônicas se mantêm quase integralmente. O direito russo é mais severo. Se o suicida não parece ter agido sob influência de distúrbio mental, crônico ou passageiro, seu testamento é considerado nulo, assim como todas as disposições que ele possa ter tomado para o caso de morte. A sepultura cristã lhe é recusada. A simples tentativa é punida com uma multa que a autoridade eclesiástica é encarregada de estabelecer. Enfim, qualquer pessoa que incite outra a se matar ou que a ajude de algum modo a executar sua resolução, por exemplo, fornecendo-lhe os instrumentos necessários, é tratada como cúmplice de homicídio premeditado. O Código Espanhol, além das penas religiosas e morais, prescreve o confisco dos bens e pune toda a cumplicidade. Enfim, o Código Penal do Estado de Nova York, que, no entanto, é de data recente, 1881, qualifica o suicídio como crime. Na verdade, apesar dessa qualificação, renunciou-se a puni-lo por razões práticas, uma vez que a pena não pode atingir concretamente o culpado. Mas a tentativa pode acarretar uma condenação, seja a prisão, que pode durar até 2 anos, seja a uma multa, que pode chegar a $200, seja a ambas as penas ao mesmo tempo. Os simples fatos de aconselhar o suicídio ou de favorecer sua execução é assimilado à cumplicidade de assassínio. As sociedades maometanas proíbem o suicídio com a mesma energia. O homem, diz Maomé, só morre pela vontade de Deus, segundo o livro que determina o termo de sua vida.
Quando o termo chegar, eles não poderão retardar nem adiantar em um só instante. Nós decretamos que a morte os atinja, cada um por seu turno, e nada pode prevalecer sobre nós. Com efeito, nada é mais contrário do que o suicídio ao espírito geral da civilização maometana, pois a virtude colocada acima de todas as outras é a submissão absoluta à vontade divina, a resignação dócil que faz suportar tudo com paciência. Ato de insubordinação e de revolta, o suicídio só podia, pois, ser considerado como uma falta grave ao dever fundamental. Quando passamos das sociedades modernas às que as precederam na história, ou seja, às cidades grego-latinas, também encontramos nelas uma legislação do suicídio, mas que não se baseia exatamente no mesmo princípio. O suicídio só era considerado ilegítimo quando não tinha autorização do Estado. Assim, em Atenas, o homem que se matava era submetido à asquitipia, como tendo cometido uma injustiça para com a cidade. As honras da sepultura regular lhe eram recusadas. Além disso, a mão do cadáver era cortada e enterrada à parte. Com variações de detalhes, o mesmo ocorria em Tebas, em Chipre. Em Esparta, a regra era tão formal que Aristódemo foi submetido a ela pelo modo como buscou e encontrou a morte na Batalha de Plateia. Mas essas penas aplicavam-se somente no caso de o indivíduo matar-se sem pedir autorização prévia às autoridades competentes. Em Atenas, se antes de se abater ele pedisse autorização ao Senado, fazendo valer as razões que lhe tornavam a vida intolerável, e seu pedido fosse regularmente aceito, o suicídio era considerado ato legítimo. Libânio nos relata a esse respeito alguns preceitos cuja época não nos informa, mas que realmente vigoraram em Atenas. Aliás, ele faz o maior elogio a essas leis e assegura que tiveram os mais favoráveis efeitos. Eram expressas nos seguintes termos: aquele que não deseja viver por mais tempo deve expor suas razões ao Senado e, depois de ter obtido dispensa, deixar a vida. Se a existência te é odiosa, morre. Se estás oprimido pela fortuna, bebe cicuta. Se estás arqueado pela dor, abandona a vida. Que o infeliz conte seu infortúnio, que o magistrado lhe forneça remédio e sua miséria terá fim. Encontra-se a mesma lei em Céus. Foi levada para Marsella pelos colonos gregos que fundaram essa cidade. Os magistrados tinham reserva de veneno e o forneciam em quantidade necessária a todos aqueles que, depois de terem submetido ao conselho dos 600 as razões que acreditavam ter para se matar, obtinham sua autorização. Temos bem menos informações sobre as disposições do direito romano primitivo. Os fragmentos da lei das 12 tábuas que chegaram até nós não nos falam do suicídio. No entanto, como esse código era intensamente inspirado na legislação grega, é provável que contivesse prescrições análogas. Em todo caso, Sérvio, em seu comentário sobre a Eneida, informa-nos que, segundo os livros dos pontífices, quem se enforcasse estaria privado de sepultura. Os estatutos de uma confraria religiosa de Lanuvium decretavam a mesma penalidade. Segundo o cronista Cássio Hermina, citado por Sérvio, Tarquínio o Soberbo, para combater uma epidemia de suicídios, teria ordenado que os cadáveres dos supliciados fossem crucificados e abandonados aos pássaros e animais selvagens. O costume de não fazer funerais para os suicidas parece ter persistido, pelo menos em princípio, pois lê-se no digesto: non solente autem ludere, suspediose nec qui manus sibi intolerunt. Non taedio vitae, sed mala conscientia. Mas, segundo um texto de Quintiliano, teria havido em Roma, até uma época bastante tardia, uma instituição análoga à que acabamos de observar na Grécia, destinada a moderar o rigor das disposições anteriores.
O cidadão que quisesse matar-se deveria submeter suas razões ao Senado, que decidiria se eram aceitáveis e até determinaria o tipo de morte. O que permite acreditar que uma prática desse gênero de fato tenha existido em Roma é que, até sob os imperadores, algo dela subsistiu no exército. O soldado que tentava se matar para escapar ao serviço era punido com morte, mas quando conseguia provar que fora levado por algum móbil desculpável, era apenas expulso do exército. Se, enfim, seu ato fosse devido ao remorso causado por alguma falta militar, seu testamento era anulado e seus bens entregues ao fisco. De resto, não há dúvida de que em Roma, a consideração dos motivos que haviam inspirado o suicídio sempre teve um papel preponderante na apreciação moral ou jurídica que se fazia dele. Daí o preceito: et merito si sine causa sibi manus intulit, puniendus est, qui enim sibi non perpeste, multum minus alis parcet. A consciência pública, embora via de regra o condenasse, reservava-se o direito de autorizá-lo em certos casos. Um tal princípio é parente próximo daquele que serve de base à instituição de que fala Quintiliano, e era tão fundamental na legislação romana do suicídio que se manteve até sob os imperadores. Apenas com o tempo, a lista das desculpas legítimas se tornou mais longa. No final, havia uma única causa injusta: o desejo de escapar às consequências de uma condenação por crime. Ainda assim, houve um momento em que a lei que a excluía dos benefícios da tolerância parece ter permanecido inaplicada. Se da cidade recuamos aos povos primitivos em que floresceu o suicídio altruísta, é difícil afirmar algo preciso sobre a legislação que pode vigorar entre eles. No entanto, a complacência com que o suicídio é considerado permite acreditar que ele não seja formalmente proibido. Ainda assim, é possível que não seja absolutamente tolerado em todos os casos. Mas, seja como for, o fato é que, de todas as sociedades que superaram esse estágio inferior, não se conhece nenhuma em que o direito de se matar tenha sido concedido sem restrições ao indivíduo. É verdade que, tanto na Grécia como na Itália, houve um período em que as antigas prescrições relativas ao suicídio caíram quase totalmente em desuso. Mas foi apenas na época em que o regime da cidade entrou, por sua vez, em decadência. Essa tolerância tardia não pode ser invocada, portanto, como um exemplo a ser imitado, pois ela é, evidentemente, solidária da grave perturbação que essas sociedades sofriam então. É o sintoma de um estado mórbido. Uma tal generalidade na reprovação, deixando-se de lado esses casos de regressão, já é por si só um fato elucidativo que deveria ser suficiente para fazer hesitar os moralistas por demais inclinados à indulgência. É preciso que um autor tenha uma confiança singular no poder de sua lógica para ousar, em nome de um sistema, insurgir-se a tal ponto contra a consciência moral da humanidade. Ou se julgando essa proibição fundamentada no passado, ele só reclama sua abrogação para o presente imediato. Deveria antes provar que, a partir de tempos recentes, alguma transformação profunda se produziu nas condições fundamentais da vida coletiva. Mas uma conclusão mais significativa, e que não permite acreditar que essa prova seja possível, extrai-se dessa exposição. Se deixarmos de lado as diferenças de detalhe apresentadas pelas medidas repressivas adotadas pelos diferentes povos, veremos que a legislação do suicídio passou por duas fases principais. Na primeira, é proibido ao indivíduo destruir-se por sua própria autoridade, mas o Estado pode autorizá-lo a fazê-lo. O ato só é imoral quando constitui feito integral de indivíduos particulares e os órgãos da vida coletiva não colaboraram nele. Em determinadas circunstâncias, a sociedade deixa-se desarmar de certo modo
e consente em absolver o que em princípio ela reprova. No segundo período, a condenação é absoluta e sem nenhuma exceção. A faculdade de dispor de uma existência humana, salvo quando a morte é o castigo de um crime, é retirada não mais apenas do indivíduo interessado, mas até da sociedade. É um direito, a partir de então, subtraído tanto ao arbítrio coletivo como ao privado. O suicídio é considerado imoral em si mesmo, por si mesmo, seja quem for que participe dele. Assim, à medida que avançamos na história, a proibição, em vez de se atenuar, torna-se mais radical. Se hoje, pois, a consciência pública parece menos firme em seu julgamento sobre esse aspecto, esse estado de abalo deve provir de causas acidentais e passageiras, pois é contrário a qualquer verossimilhança que a evolução moral, depois de ter caminhado no mesmo sentido durante séculos, volte atrás a tal ponto. E, com efeito, as ideias que lhe imprimiram essa direção continuam sendo atuais. Foi dito algumas vezes que, se o suicídio é e merece ser proibido, é porque, ao se matar, o homem se furta às suas obrigações para com a sociedade. Mas, se fôssemos movidos apenas por essa consideração, deveríamos, como na Grécia, deixar a sociedade livre para, conforme lhe aprouvesse, erigir uma defesa que só fosse estabelecida em seu proveito. Se lhe recusamos essa faculdade, é porque não consideramos o suicida apenas como um mal pagador do qual ela seria credora, pois um credor sempre pode perdoar a dívida de que é beneficiário. Por outro lado, se a reprovação de que o suicídio é objeto não tivesse outra origem, ela deveria ser tanto mais formal, quanto mais estritamente o indivíduo estivesse subordinado ao Estado. Por conseguinte, atingiria seu apogeu nas sociedades inferiores. Ora, pelo contrário, ela adquire mais força à medida que os direitos dos indivíduos se desenvolvem em face daqueles do Estado. Portanto, se essa reprovação se tornou tão formal e tão severa nas sociedades cristãs, a causa dessa mudança deve estar não na noção que esses povos têm do Estado, mas na nova concepção que formaram da pessoa humana. Ela se tornou a seus olhos uma coisa sagrada, e até mesmo a coisa sagrada por excelência, na qual ninguém pode pôr as mãos. Sem dúvida, sob o regime da cidade, o indivíduo já não tinha uma existência tão apagada quanto nas povoações primitivas. Já se reconhecia nele um valor social, mas considerava-se que esse valor pertencesse inteiramente ao Estado. A cidade podia, pois, dispor livremente dele, sem que ele tivesse os mesmos direitos sobre si mesmo. Mas hoje, ele adquiriu um tipo de dignidade que o coloca acima de si mesmo e da sociedade. Enquanto não desmerecer e não perder por sua conduta seus títulos de homem, ele nos parecerá participar em alguma medida da natureza sui generis que toda religião atribui a seus deuses e que os torna intangíveis a tudo o que é mortal. Ele adquiriu a marca da religiosidade. O homem tornou-se um deus para os homens. Por isso, qualquer atentado dirigido contra ele tem para nós o efeito de um sacrilégio. Ora, o suicídio é um desses atentados. Pouco importa de que mãos provenha o golpe, ele nos escandaliza pelo simples fato de violar o caráter sacrossanto que há em nós e que devemos respeitar tanto em nós como nos outros. O suicídio, portanto, é reprovado por transgredir o culto à pessoa humana, no qual repousa toda a nossa moral. O que confirma essa explicação é o fato de o considerarmos de modo totalmente diferente do que o faziam as nações da antiguidade. Em outros tempos, era visto como simples erro civil cometido contra o Estado. A religião desinteressava-se dele em alguma medida. Tornou-se, ao contrário, um ato essencialmente religioso. Foram os concílios que o condenaram, e os poderes laicos, ao puni-lo, só fizeram seguir e imitar
à autoridade eclesiástica. Por termos em nós uma alma imortal, parcela da divindade, devemos ser sagrados para nós mesmos. Por sermos algo de Deus, não pertencemos completamente a nenhum ser temporal. Mas, se essa é a razão que levou o suicídio a ser classificado entre os atos ilícitos, não deveremos concluir que essa condenação passa a não ter fundamento? Com efeito, parece que a crítica científica não pode atribuir o menor valor a esses conceitos, nem admitir que haja no homem algo de sobre-humano. Foi raciocinando assim que Ferri, em seu Homicídio-Suicídio, acreditou ser possível apresentar qualquer proibição ao suicídio como uma sobrevivência do passado destinada a desaparecer. Considerando absurdo do ponto de vista racionalista que o indivíduo pudesse ter um fim fora de si mesmo, ele deduziu que permanecemos sempre livres para renunciar às vantagens da vida comum, renunciando à existência. O direito de viver lhe parece implicar logicamente o direito de morrer. Mas essa argumentação conclui prematuramente da forma o conteúdo, da expressão verbal pela qual traduzimos nosso sentimento, esse próprio sentimento. Sem dúvida, tomados em si mesmo e abstratamente, os símbolos religiosos pelos quais explicamos o respeito que nos inspira a pessoa humana não são adequados à realidade, e é fácil prová-lo. Mas disso não se segue que esse próprio respeito não tenha razão de ser. O fato de ele ter um papel preponderante em nosso direito e em nossa moral deve, ao contrário, prevenir-nos contra uma tal interpretação. Portanto, em vez de nos apegarmos literalmente a essa concepção, vamos examiná-la em si mesma, pesquisar como ela se formou e veremos que, embora sua fórmula corrente seja grosseira, ela não deixa de ter um valor objetivo. Com efeito, essa espécie de transcendência que atribuímos à pessoa humana não é uma característica que lhe seja específica. Nós a encontramos alhures. É simplesmente a marca deixada por todos os sentimentos coletivos de alguma intensidade nos objetos a que se referem. Justamente por emanarem da coletividade, os fins para os quais esses sentimentos voltam nossas atividades só podem ser coletivos. Ora, a sociedade tem necessidades que não são as nossas. Os atos que elas nos inspiram não são, portanto, conformes aos sentidos de nossas inclinações individuais. Não têm por objetivo nosso interesse próprio, mas consistem antes em sacrifícios e privações. Quando faço jejum, mortificando-me para agradar à divindade, quando, por respeito a uma tradição da qual quase sempre ignoro o alcance e o sentido, me imponho alguma restrição. Quando pago meus impostos, quando dou meu trabalho ou minha vida ao Estado, renuncio a algo de mim mesmo. E pela resistência que nosso egoísmo opõe a essas renúncias, percebemos facilmente que elas são exigidas de nós por um poder ao qual estamos submetidos. Ao nos submetermos de bom grado às suas ordens, temos consciência de que nossa conduta é determinada por um sentimento de deferência por algo maior do que nós. Por maior que seja a espontaneidade com que obedecemos à voz que nos dita essa abnegação, sentimos que ela nos fala num tom imperativo, que não é o do instinto. Por isso, embora essa voz se faça ouvir no interior de nossas consciências, não podemos, sem objeção, enxergá-la como sendo nossa. Mas nós a alienamos como fazemos com nossas sensações. Nós a projetamos para fora, atribuindo-a a um ser que concebemos como exterior e superior a nós, uma vez que ele nos comanda e que nos conformamos às suas injunções. Naturalmente, tudo o que nos parece provir da mesma origem compartilha a mesma característica. Assim é que fomos obrigados a imaginar um mundo acima deste e a povoá-lo de realidades de outra natureza.
Essa é a origem de todas as ideias de transcendência que estão na base das religiões e das morais, pois a obrigação moral é inexplicável de outro modo. Certamente, a forma concreta de que geralmente revestimos essas ideias não tem valor científico. Quer lhe demos como fundamento um ser pessoal de natureza especial, ou alguma força abstrata que hipostasiamos confusamente sob o nome de ideal moral, são sempre representações metafóricas que não exprimem adequadamente os fatos. Mas o processo que elas simbolizam não deixa de ser real. A verdade é que, em todos esses casos, somos incitados a agir por uma autoridade que nos ultrapassa, ou seja, a sociedade, e que os fins aos quais ela nos vincula dessa maneira gozam de uma verdadeira supremacia moral. Sendo assim, todas as objeções que se possam fazer às concepções usuais pelas quais os homens tentaram representar-se essa supremacia moral que sentiam, não poderão diminuir sua realidade. Essa crítica é superficial e não alcança o fundo das coisas. Portanto, se é possível estabelecer que a exaltação da pessoa humana é um dos fins que as sociedades modernas perseguem e devem perseguir, toda a regulamentação moral que deriva desse princípio será por isso mesmo justificada, seja qual for o valor que possa ter a maneira pela qual geralmente ela se justifica. Se as razões com que o vulgo se contenta são criticáveis, bastará transpô-las para outra linguagem para lhes dar toda a sua importância. Ora, de fato, além de esse objetivo ser um dos que as sociedades modernas perseguem, é uma lei da história que os povos tendem cada vez mais a se desprender de qualquer outro objetivo. Originariamente, a sociedade é tudo, o indivíduo não é nada. Consequentemente, os sentimentos sociais mais intensos são os que ligam o indivíduo à coletividade. Ela é por si mesma seu próprio fim. O homem é considerado apenas como um instrumento em suas mãos. É dela que recebe todos os seus direitos e não tem prerrogativa sobre ela, porque acima dela nada existe. Mas aos poucos as coisas mudam. À medida que se tornam mais volumosas e densas, as sociedades se tornam mais complexas. O trabalho se divide, as diferenças individuais se multiplicam e vemos aproximar-se o momento em que não haverá mais nada em comum entre todos os membros de um mesmo grupo humano, a não ser o fato de serem homens. Nessas condições, é inevitável que a sensibilidade coletiva se apegue com todas as forças a esse único objeto que lhe resta e que ela lhe confira, por isso mesmo, um valor incomparável. Uma vez que a pessoa humana é a única coisa que toca unanimemente todos os corações, uma vez que sua glorificação é o único objetivo que pode ser perseguido coletivamente, ela não pode deixar de adquirir, a todos os olhos, uma importância excepcional. Eleva-se assim, bem acima de todos os fins humanos e assume um caráter religioso. Esse culto ao homem é, portanto, algo completamente diferente do individualismo egoísta de que falamos anteriormente e que conduz ao suicídio. Longe de desligar os indivíduos da sociedade e de todo objetivo que os ultrapasse, ele os une no mesmo pensamento e torna-os servidores de uma mesma obra. Pois o homem que assim se propõe ao amor e ao respeito coletivos não é o indivíduo sensível, empírico, que é cada um de nós. É o homem em geral, a humanidade ideal, tal como a concebe cada povo em cada momento de sua história. Ora, nenhum de nós o encarna completamente, embora nenhum de nós lhe seja completamente estranho. Trata-se, portanto, não de concentrar cada indivíduo particular nele mesmo e em seus próprios interesses, mas de subordiná-lo aos interesses gerais do gênero humano. Um tal fim o impele para fora de si mesmo. Impessoal e desinteressado, esse fim paira acima de todas as personalidades individuais. Como qualquer ideal, só pode ser concebido
como superior ao real e ao dominante. Ele domina até mesmo as sociedades, uma vez que é o objetivo ao qual está presa toda a atividade social. Por isso, já não lhes cabe dispor dele, reconhecendo que também elas têm nele sua razão de ser. As sociedades se colocaram sob sua dependência e perderam o direito de lhe faltar e, com maior razão, de autorizar os homens a lhe faltarem. Nossa dignidade de ser moral deixou, portanto, de ser a coisa da cidade, mas nem por isso tornou-se nossa coisa e não adquirimos o direito de fazer dela o que queremos. De onde ele nos proviria de fato, se a própria sociedade, esse ser superior a nós, não o tem? Nessas condições, é obrigatório que o suicídio seja classificado entre os atos imorais, pois ele nega em seu princípio essencial essa religião da humanidade. O homem que se mata, disse, só prejudica a si mesmo, e a sociedade não deve interferir em virtude do velho axioma volente non fit injuria. É um erro. A sociedade é lesada, porque o sentimento em que repousam hoje suas máximas morais mais respeitadas e que serve quase como único vínculo entre seus membros é injuriado, e ele se afrouxaria se essa injúria pudesse produzir-se livremente. Como ele poderia manter a mínima autoridade se, quando fosse violado, a consciência moral não protestasse? A partir do momento em que a pessoa humana é e deve ser considerada como algo sagrado, de que nem o indivíduo nem o grupo podem dispor livremente, qualquer atentado contra ela deve ser proscrito. Pouco importa que o culpado e a vítima sejam um mesmo indivíduo. O mal social resultante do ato não desaparece pelo simples fato de seu ator ser também quem o sofre. Se, em si e de maneira geral, o fato de destruir violentamente uma vida de homem nos revolta como sacrilégio, não podemos tolerá-lo em caso nenhum. Um sentimento coletivo que se abandonasse a esse ponto, logo se encontraria sem forças. Isso não quer dizer, todavia, que seja preciso voltar às penas violentas que o suicídio sofria nos últimos séculos. Elas foram instituídas numa época em que, sob a influência de circunstâncias passageiras, todo o sistema repressivo foi reforçado com severidade exagerada. Mas é preciso manter um princípio, ou seja, o homicídio de si mesmo deve ser reprovado. Resta buscar os sinais exteriores pelos quais essa reprovação deve se manifestar. Sanções morais serão suficientes ou serão necessárias sanções jurídicas? E quais? É uma questão de aplicação, que será tratada no próximo capítulo. 2. Mas antes, a fim de melhor determinar qual é o grau de imoralidade do suicídio, pesquisemos quais as relações que ele mantém com os outros atos imorais, especialmente com os crimes e os delitos. Segundo Lacassagne, haveria uma relação regularmente inversa entre o movimento dos suicídios e os dos crimes contra a propriedade, roubos qualificados, incêndios, bancarrotas fraudulentas, etc. Essa tese foi sustentada em seu nome por um de seus alunos, o Dr. Chaucinan, em sua Contribution à l'étude de la statistique criminelle, mas não há nenhuma prova que a sustente. Segundo esse autor, bastaria comparar as duas curvas para constatar que elas variam em sentidos opostos. Na realidade, é impossível perceber entre elas qualquer espécie de relação direta ou inversa. Sem dúvida, a partir de 1854, vêm-se diminuir os crimes contra a propriedade, ao passo que os suicídios aumentam. Mas essa redução é em parte artificial. Ela se deve ao fato de que, por volta dessa data, os tribunais criaram o hábito de correcionalizar certos crimes a fim de subtraí-los à jurisdição dos tribunais criminais, pelos quais até então eram julgados, para transferi-los para os tribunais correcionais. Algumas transgressões, portanto, desapareceram a partir de então da coluna dos crimes, mas para reaparecer na dos delitos,
e foram os crimes contra a propriedade os que mais se beneficiaram com essa jurisprudência hoje consagrada. Se, portanto, a estatística acusa um menor número deles, é de temer que essa diminuição se deva exclusivamente a um artifício de contabilidade. Mas, mesmo que essa redução fosse real, nada se poderia concluir dela, pois se, a partir de 1854, as duas curvas caminham em sentido inverso, de 1826 a 1854, a dos crimes contra a propriedade ou sobe ao mesmo tempo que a dos suicídios, embora com menor velocidade, ou permanece estacionária. De 1831 a 1835, contavam-se anualmente, em média, 5.095 acusados. Esse número eleva-se a 5.732 durante o período seguinte. Ainda era de 4.918 em 1841-45, de 4.992 de 1846 a 1850, apenas 2% mais baixo que em 1830. Por outro lado, a configuração geral das duas curvas exclui qualquer ideia de aproximação. A dos crimes contra a propriedade é muito acidentada. De um ano para o outro, sofre saltos bruscos, sua evolução aparentemente aleatória depende evidentemente de uma infinidade de circunstâncias acidentais. A dos suicídios, ao contrário, sobe regularmente, com movimento uniforme, salvo raras exceções. Não há elevações nem baixas súbitas. A ascensão é contínua e progressiva. Entre dois fenômenos cujo desenvolvimento também é pouco comparável, não pode existir nenhum tipo de vínculo. Lacassagne parece, aliás, ter ficado isolado em sua opinião. Mas o mesmo não acontece com uma outra teoria, segundo a qual o suicídio teria relação com os crimes contra a pessoa e, mais especialmente, com o homicídio. Ela conta com numerosos defensores e merece ser seriamente examinada. Já em 1833, Guerry observava que os crimes contra a pessoa são 2 vezes mais numerosos nos departamentos do Sul do que nos do Norte, ao passo que com o suicídio ocorre o inverso. Mais tarde, Despines calculou que, nos 14 departamentos em que os crimes de sangue eram mais frequentes, havia apenas 30 suicídios por 1 milhão de habitantes, ao passo que havia 82 nos outros 14 departamentos em que esses mesmos crimes eram muito mais raros. O mesmo autor acrescenta que, no Seine, de 100 acusações, contam-se apenas 17 crimes contra a pessoa e uma média de 427 suicídios por 1 milhão, ao passo que na Córcega a proporção dos primeiros é de 83%, a dos segundos de apenas 18 por 1 milhão de habitantes. No entanto, essas observações tinham permanecido isoladas até que a Escola Italiana de Criminologia apropriou-se delas. Ferri e Morselli, particularmente, fizeram delas a base de toda uma doutrina. Segundo eles, o antagonismo entre o suicídio e o homicídio seria uma lei absolutamente geral, quer se tratasse de sua distribuição geográfica ou de sua evolução no tempo, por toda parte se desenvolveriam em sentidos inversos. Mas esse antagonismo, uma vez admitido, pode ser explicado de 2 maneiras. Ou o homicídio e o suicídio formam 2 correntes contrárias e tão opostas que uma não pode ganhar terreno sem que o outro o perca, ou são 2 canais diferentes de uma mesma corrente, alimentada por uma mesma fonte que, por conseguinte, não pode fluir numa direção sem se retirar da outra na mesma medida. Dessas 2 explicações, os criminologistas italianos adotam a segunda. Veem no suicídio e no homicídio 2 manifestações de uma mesma condição, 2 efeitos de uma mesma causa que se exprimiria ora sob uma forma, ora sob outra, sem poder assumir ambas ao mesmo tempo. O que os determinou a escolher essa interpretação é o fato de que, segundo eles,
A inversão que esses dois fenômenos apresentam sob certos aspectos não exclui totalmente qualquer paralelismo. Se há condições em função das quais eles variam inversamente, há outras que os afetam da mesma maneira. Assim diz Morselli, a temperatura tem a mesma ação sobre os dois. Eles atingem o máximo na mesma época do ano. Ao se aproximar a estação quente, ambos são mais frequentes no homem do que na mulher. Ambos, enfim, segundo Ferri, aumentam com a idade. Portanto, embora se oponham quanto a certos aspectos, sua natureza é, em parte, a mesma. Ora, os fatores sob cuja influência eles reagem de maneira semelhante são totalmente individuais, pois ou consistem diretamente em certas condições orgânicas, idade, sexo, ou pertencem ao meio cósmico, que só pode agir sobre o indivíduo moral por intermédio do indivíduo físico. O suicídio e o homicídio se confundiriam, então, por suas condições individuais. A condição psicológica que predisporia a ambos seria a mesma. As duas propensões seriam a mesma. Ferri e Morselli, seguindo Lombroso, até mesmo tentaram definir esse temperamento. Ele se caracterizaria por uma decadência do organismo que colocaria o homem em condições desfavoráveis para manter a luta. O assassino e o suicida seriam ambos degenerados e impotentes, igualmente incapazes de desempenhar um papel útil na sociedade, estariam então destinados a ser vencidos. Contudo, essa predisposição única, que por si só não inclina mais num sentido do que no outro, assumiria de preferência, conforme a natureza do meio social, ou a forma de homicídio ou a de suicídio. E assim se produziriam esses fenômenos contrastantes que, embora reais, não deixariam de mascarar uma identidade fundamental. Quando os costumes gerais forem suaves e pacíficos, quando houver horror de verter sangue humano, o vencido se resignará, confessará sua impotência e, antecipando os efeitos da seleção natural, retirar-se-á da luta, retirando-se da vida. Quando, ao contrário, a moral média tiver um caráter mais rude, quando a existência humana for menos respeitada, ele se revoltará, declarará guerra à sociedade, matará em vez de se matar. Em suma, o assassínio de si mesmo e o assassínio dos outros são dois atos violentos. Mas ora a violência de que eles derivam, não encontrando resistência no meio social, difunde-se nele e então torna-se homicídio, ora, impedida de se produzir fora pela pressão exercida pela consciência pública, ela volta à sua fonte e o próprio indivíduo do qual ela provém torna-se sua vítima. O suicídio seria, então, um homicídio transformado e atenuado. Nessa qualidade, ele aparece quase como benéfico, pois, se não é um bem, pelo menos é um mal menor que nos poupa de um pior. Tudo indica até que não devemos tentar conter seu ímpeto por medidas proibitivas, pois ao mesmo tempo estaríamos soltando as rédeas do homicídio. Trata-se de uma válvula de segurança que é útil deixar aberta. Enfim, o suicídio teria a grande vantagem de nos desvencilhar, sem intervenção social e, por conseguinte, o mais simples e economicamente possível, de um certo número de indivíduos inúteis ou nocivos. Não será melhor deixar que eliminem a si mesmos e suavemente do que obrigar a sociedade a expulsá-los violentamente de seu seio? Essa tese engenhosa terá fundamento? A questão é dupla, e cada uma de suas partes deve ser examinada isoladamente. As condições psicológicas do crime e do suicídio serão idênticas? Haverá antagonismo entre as condições sociais de que elas dependem? 3. Três fatos foram alegados para estabelecer a unidade psicológica dos dois fenômenos. Há, em primeiro lugar, a influência semelhante que o sexo exerceria sobre o suicídio e sobre o homicídio. Na verdade, essa influência do sexo é muito mais um efeito de causas sociais do que de causas orgânicas. Não é porque a mulher difere fisiologicamente do homem que ela se mata menos ou mata menos.
é porque não participa da mesma maneira da vida coletiva. Mas, além disso, a mulher não tem o mesmo recuo com relação a essas duas formas de imoralidade. Esquece-se, com efeito, que há homicídios dos quais ela tem o monopólio. São os infanticídios, os abortos e os envenenamentos. Todas as vezes que o homicídio está a seu alcance, ela o comete tão frequentemente ou mais do que o homem. Segundo Roentgen, a metade dos homicídios domésticos lhe seriam imputáveis. Nada nos autoriza, portanto, a supor que ela tenha, em virtude de sua constituição congênita, um respeito maior pela vida dos outros. Faltam-lhe apenas as oportunidades, porque ela está menos intensamente envolvida na agitação da vida. As causas que levam aos crimes de sangue agem menos sobre a mulher do que sobre o homem, porque ela se mantém mais fora de sua esfera de influência. Pela mesma razão, a mulher está menos exposta às mortes acidentais. De 100 falecimentos desse tipo, apenas 20 são femininos. Por outro lado, mesmo reunindo-se sobre uma mesma rubrica todos os homicídios intencionais, homicídios premeditados, parricídios, infanticídios, envenenamentos, a participação das mulheres no conjunto ainda é muito alta. Na França, para 100 desses crimes, há 38 ou 39 que são cometidos por mulheres e até 42 se levarmos em conta os abortos. A proporção é de 51% na Alemanha, de 52% na Áustria. É verdade que deixamos de lado os homicídios involuntários, mas o homicídio só o é de fato quando é voluntário. Por outro lado, os homicídios próprios da mulher, infanticídios, abortos, assassínios domésticos, são, por natureza, difíceis de descobrir. Grande número dos que são cometidos escapa à justiça e, por conseguinte, à estatística. Se pensarmos que, muito provavelmente, a mulher já deve tirar proveito na instrução da mesma indulgência de que certamente se beneficia no julgamento, em que ela é absolvida com muito maior frequência do que o homem, veremos que, decididamente, a disposição para o homicídio não deve ser muito diferente nos dois sexos. Sabe-se, ao contrário, o quanto é grande a imunidade da mulher contra o suicídio. A influência da idade sobre ambos os fenômenos não revela diferenças menores. Segundo Ferri, o homicídio, tal como o suicídio, se tornaria mais frequente à medida que o homem avança na idade. É verdade que Morcelli expressou o sentimento contrário. O fato é que não há nem inversão nem concordância. Enquanto o suicídio aumenta regularmente até a velhice, o homicídio doloso e o homicídio premeditado chegam a seu apogeu na maturidade por volta dos 30 ou 35 anos, para decrescer em seguida. É o que mostra o quadro 31. É impossível perceber nele a menor prova, seja de uma identidade de naturezas, seja de um antagonismo entre o suicídio e os crimes de sangue. Resta ainda a ação da temperatura. Reunindo-se todos os crimes contra a pessoa, a curva assim obtida parece confirmar a teoria da escola italiana. Ela sobe até junho e desce regularmente até dezembro, tal como a dos suicídios. Mas esse resultado provém simplesmente do fato de que, sob a mesma expressão crimes contra a pessoa, contam-se, além dos homicídios, os atentados ao pudor e os estupros. Como esses crimes têm seu máximo em junho e são muito mais numerosos do que os atentados contra a vida, são eles que dão essa configuração à curva, mas não têm nenhum parentesco com o homicídio. Portanto, se quisermos saber como esse último varia nos diferentes momentos do ano, será preciso isolá-lo dos outros. Ora, se procedermos a essa operação e tivermos o cuidado de distinguir as diferentes formas da criminalidade homicida, não descobriremos mais nenhum vestígio do paralelismo anunciado. Com efeito, enquanto o crescimento do suicídio é regular mais ou menos de janeiro a junho, assim como seu decréscimo durante a outra parte do ano, o homicídio doloso, o homicídio premeditado, o infanticídio
oscilam de um mês para o outro da maneira mais aleatória. Além de a trajetória geral não ser a mesma, os máximos e os mínimos não coincidem. Os homicídios dolosos têm dois máximos, um em fevereiro e outro em agosto. Os homicídios premeditados também têm dois, mas em parte diferentes, um em fevereiro e outro em novembro. Para os infanticídios é em maio, para as agressões e atentados mortais em agosto e setembro. Se calcularmos as variações, não mais mensais, porém sazonais, as divergências não serão menos nítidas. No outono, contam-se mais ou menos tantos homicídios dolosos quanto no verão, 1968 em vez de 1974. E no inverno, mais do que na primavera. No que se refere ao homicídio premeditado, o inverno está à frente, 2.621, seguindo-se o outono, 2.596, depois o verão, 2.478, e finalmente a primavera, 2.287. Quanto ao infanticídio, a primavera ultrapassa as outras estações, 2.111, e é seguida pelo inverno, 1939. Quanto às agressões e ferimentos, o verão e o outono estão no mesmo nível, 2.854 para um e 2.845 para o outro. Depois vem a primavera, 2.690, e a pouca distância o inverno, 2.653. Como vimos, a distribuição do suicídio é completamente diferente. Por outro lado, se a propensão ao suicídio fosse apenas uma propensão ao homicídio recalcada, deveríamos ver os homicidas e assassinos, uma vez que são presos e seus instintos violentos já não podem se manifestar para fora, tornar-se vítimas. A tendência homicida deveria, portanto, sob influência da prisão, transformar-se em tendência ao suicídio. Ora, ao contrário, segundo o testemunho de vários observadores, os grandes criminosos raramente se matam. Casalveiel coletou informações junto a médicos de nossas diversas cadeias sobre a intensidade do suicídio entre os presos. Em Roquefort, em 30 anos, havia sido observado apenas um caso, nenhum em Toulon, em que a população era geralmente de 3.000 a 4.000 indivíduos, 1818-34. Em Brest, os resultados foram um pouco diferentes. Em 17 anos, para uma população média de cerca de 3.000 indivíduos, foram cometidos 13 suicídios, o que constitui uma taxa anual de 21 para 100.000. Embora maior do que os anteriores, esse número não tem nada de exagerado, uma vez que se refere a uma população masculina e adulta. Segundo o Dr. Leslie, entre 9.320 mortes constatadas nas prisões de 1816 a 1837, inclusive, contaram-se apenas 6 suicídios. Uma pesquisa feita pelo Dr. Ferros mostra que houve apenas 30 suicídios em 7 anos nas diferentes penitenciárias departamentais, para uma população média de 15.111 presos. Mas a proporção foi ainda menor nas cadeias, em que se contaram apenas 5 suicídios de 1838 a 1845, para uma população média de 7.041 indivíduos. Brière de Bosmont confirma este último dado e acrescenta: os assassinos profissionais, os grandes culpados, recorrem mais raramente a esse meio violento para furtar-se à expiação penal do que os detentos de perversividade menos profunda. O Dr. Leroy também observa que os bandidos profissionais, os frequentadores habituais das cadeias, raramente atentam contra a própria vida. 2 estatísticas, uma citada por Morcelli e outra por Lombroso, tendem, é verdade, a estabelecer que os detentos em geral são excepcionalmente inclinados ao suicídio. Mas, como esses documentos não distinguem os assassinos e homicidas dos outros criminosos, não podemos concluir com relação à questão que nos ocupa. Até parecem antes confirmar as observações precedentes.
Com efeito, eles provam que, por si mesma, a detenção desenvolve uma inclinação muito forte ao suicídio. Mesmo não se levando em conta os indivíduos que se matam assim que são presos e antes de sua condenação, resta um número considerável de suicídios que só podem ser atribuídos à influência exercida pela vida na prisão. Mas então, o assassino encarcerado deveria ter uma propensão extremamente violenta à morte voluntária, se o agravamento que resulta já de seu encarceramento fosse ainda reforçado pelas predisposições congênitas que lhe são atribuídas. O fato de ele estar, sob esse ponto de vista, antes abaixo do que acima da média não é favorável, portanto, há a hipótese segundo a qual ele teria, apenas em virtude de seu temperamento, uma afinidade natural com o suicídio, pronta a se manifestar assim que as circunstâncias favorecessem seu desenvolvimento. Por outro lado, não pretendemos sustentar que ele desfrute de uma verdadeira imunidade. As informações de que dispomos não são suficientes para resolver a questão. É possível que, em certas condições, os grandes criminosos deem pouco valor à sua vida e renunciem a ela sem muita dificuldade. Mas seja como for, o fato não tem a generalidade e a obrigatoriedade que estão logicamente implicadas na tese italiana. É isso que nos seria suficiente demonstrar. 4. Mas falta discutir a segunda proposição da escola. Dado que o homicídio e o suicídio não derivam de um mesmo estado psicológico, precisamos pesquisar se existe um real antagonismo entre as condições sociais de que eles dependem. A questão é mais complexa do que acreditaram os autores italianos e muitos de seus adversários. É certo que, em vários casos, a lei de inversão não se verifica. Com muita frequência, os dois fenômenos, em vez de se rejeitar e de se excluir, desenvolvem-se paralelamente. Assim, na França, logo depois da Guerra de 1870, os homicídios dolosos manifestaram uma certa tendência a aumentar. Durante os anos 1861-65, contavam-se, em média anual, apenas 105. Elevaram-se para 163 de 1871 a 1876. E os homicídios premeditados, durante o mesmo tempo, passaram de 175 para 201. Ora, no mesmo período, os suicídios aumentavam em proporções consideráveis. O mesmo fenômeno se produzira durante os anos 1840-50. Na Prússia, os suicídios, que de 1865 a 1870 não haviam ultrapassado 3.658, atingiam 4.459 em 1876, 5.042 em 1878, com um aumento de 36%. Os homicídios dolosos e os homicídios premeditados seguiam a mesma trajetória. De 151 em 1869, passaram sucessivamente para 166 em 1874, para 221 em 1875, para 253 em 1878, com um aumento de 67%. O mesmo fenômeno ocorre na Saxônia. Antes de 1870, os suicídios oscilavam entre 600 e 700. Apenas uma vez, em 1868, houve 800. A partir de 1876, subiram para 981. Depois, para 1114, para 1126. Finalmente, em 1880, estavam em 1171. Paralelamente, os atentados contra a vida alheia passavam de 637 em 1873 para 2.232 em 1878. Na Irlanda, de 1865 a 1880, o suicídio aumenta 29%. O homicídio também aumenta, e quase na mesma medida.
23%. Na Bélgica, de 1841 a 1885, os homicídios passaram de 47 para 139 e os suicídios de 240 para 670, o que significa um crescimento de 195% para os primeiros e de 178% para os segundos. Esses números divergem tanto da lei que Ferri se vê levado a colocar em dúvida a exatidão da estatística belga. Mas, mesmo nos atendo aos anos mais recentes e sobre os quais os dados são menos suspeitos, chegamos ao mesmo resultado. De 1874 a 1885, o aumento é de 51% para os homicídios, 139 casos em vez de 92, e para os suicídios, de 79%, 670 casos em vez de 374. A distribuição geográfica dos dois fenômenos dá ensejo a observações análogas. Os departamentos franceses em que se contam mais suicídios são Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Marne. Ora, embora não estejam em primeiro lugar também para o homicídio, não deixam de ocupar um lugar bastante elevado. O Seine está em 26º para os homicídios dolosos e em 17º para os homicídios premeditados. O Seine-et-Marne em 33º e 14º. O Seine-et-Oise em 15º e 24º. O Marne em 27º e 21º. O Var, que é o 10º em suicídios, é o 5º em homicídios dolosos e o 6º em homicídios premeditados. Em Bouches-du-Rhône, onde as pessoas se matam muito, elas também matam muito. O departamento é o 5º em homicídios dolosos e o 6º em homicídios premeditados. No mapa dos suicídios, assim como no dos homicídios, Île-de-France está representado por uma mancha escura, tal como a faixa formada pelos departamentos mediterrâneos, com a única diferença de que a primeira região tem um tom menos carregado no mapa dos homicídios do que no dos suicídios, ocorrendo o inverso com o segundo. Também na Itália, Roma, que é o 3º distrito judiciário em mortes voluntárias, é o 4º em homicídios qualificados. Enfim, vimos que nas sociedades inferiores em que a vida é pouco respeitada, os suicídios frequentemente são muito numerosos. Mas, por mais incontestáveis que sejam esses fatos e por mais que seja interessante não os perder de vista, há oposições que são igualmente constantes e até muito mais numerosas. Se em certos casos os dois fenômenos são concordes, pelo menos parcialmente, em outros eles se opõem claramente. Primeiro, embora em certos momentos do século ambos caminhem no mesmo sentido, as duas curvas tomadas em conjunto contrastam muito nitidamente, pelo menos quando é possível segui-las durante um tempo suficientemente longo. Na França, de 1826 a 1880, o suicídio cresce regularmente, tal como vimos. O homicídio, ao contrário, tende a decrescer, embora menos rapidamente. Em 1826-30, havia anualmente uma média de 279 acusados de homicídios doloso. Não havia mais do que 160 em 1876-80. E no intervalo, seu número até caiu para 121 em 1861-65 e para 119 em 1856-60. Em dois períodos, por volta de 1845 e logo depois da guerra, houve uma tendência a um aumento, mas deixando-se de lado essas oscilações secundárias, o movimento geral de decréscimo é evidente. A diminuição é de 43%, ainda mais sensível porque, ao mesmo tempo, a população aumentou em 16%. A regressão é menos marcada quanto aos homicídios premeditados. Havia 258 acusados em 1826-30 e ainda havia 239 em 1876-80. O recuo só é sensível quando levamos em conta
o aumento da população. Essa diferença na evolução do homicídio premeditado nada tem de surpreendente. De fato, trata-se de um crime misto que tem características comuns com o homicídio doloso, mas também as tem diferentes. Está ligado em parte a outras causas. Ora, é apenas um homicídio mais refletido e voluntário. Ora, é apenas o acompanhamento de um crime contra a propriedade. Neste último caso, coloca-se sob a dependência de fatores diferentes do homicídio comum. O que o determina não é o conjunto das tendências de todos os tipos que impelem a efusão do sangue, mas os móveis muito diferentes que estão na raiz do roubo. A dualidade desses dois crimes já era sensível no quadro de suas variações mensais e sazonais. O homicídio premeditado atinge seu ponto culminante no inverno e mais especialmente em novembro, exatamente como os atentados contra as coisas. Portanto, não é através das variações pelas quais ele passa que melhor podemos observar a evolução da corrente homicida. A curva dos homicídios dolosos traduz melhor sua orientação geral. O mesmo fenômeno se observa na Prússia. Em 1834, havia 368 instruções abertas por homicídios dolosos ou agressões mortais, ou seja, uma para cada 29 mil habitantes. Em 1851, não havia mais do que 257, ou seja, uma para cada 53 mil habitantes. O movimento continuou em seguida, talvez mais lentamente. Em 1852, ainda havia uma instrução para cada 76 mil habitantes. Em 1873, apenas uma para cada 109 mil. Na Itália, de 1875 a 1890, a redução dos homicídios simples e qualificados foi de 18%, 2.660, em vez de 3.280, ao passo que os suicídios aumentaram em 80%. Onde o homicídio não perde terreno, pelo menos ele permanece estável. Na Inglaterra, de 1860 a 1865, contavam-se anualmente 359 casos. Em 1881-85, não há mais do que 329. Na Áustria, havia 528 em 1866-70. Não há mais do que 510 em 1881-85. E provavelmente, se nesses diferentes países isolássemos o homicídio comum do homicídio premeditado, a regressão seria muito mais pronunciada. Durante o mesmo tempo, o suicídio aumentava em todos os estados. Tarde, entretanto, empenhou-se em demonstrar que essa diminuição do homicídio na França era apenas aparente. Ela se deveria simplesmente a se ter deixado de juntar aos casos julgados pelos tribunais criminais, os que foram classificados como sem seguimento pelo Ministério Público ou que chegaram a ser decretados improcedentes. Segundo esse autor, o número de homicídios dolosos que permanecem sem seguimento e que, por essa razão, não são incluídos nos totais da estatística, estariam em constante crescimento. Acrescentando-os aos crimes da mesma espécie que foram objeto de julgamento, teríamos uma progressão contínua em vez da regressão anunciada. Infelizmente, a prova que ele dá dessa afirmação deve-se a um arranjo dos números por demais engenhoso. Limita-se a comparar o número de homicídios dolosos e de homicídios premeditados que não foram deferidos nos tribunais criminais durante o lustro 1861-65 com o dos anos 1876-80 e 1880-85, e a mostrar que o segundo e principalmente o terceiro são superiores ao primeiro. Mas acontece que o período de 1861-65 é de todo o século aquele em que houve, e de longe, menos casos interrompidos antes do julgamento. Seu número é excepcionalmente ínfimo,
Não sabemos por que razões. Esse período constituía, portanto, o termo de comparação mais inadequado possível. Por outro lado, não é comparando dois ou três números que se pode induzir uma lei. Se, em vez de escolher assim seu ponto de referência, Tarde tivesse observado durante mais tempo as variações sofridas pelo número de tais casos, teria chegado a uma conclusão completamente diferente. Aqui está, com efeito, o resultado que fornece esse trabalho. Os números não variam de maneira muito regular, mas de 1835 a 1885, eles diminuíram sensivelmente, apesar do aumento produzido por volta de 1876. A diminuição é de 37% para os homicídios dolosos e de 24% para os homicídios premeditados. Portanto, nisso não há nada que permita concluir por um crescimento da criminalidade correspondente. Segundo, se há países que acumulam suicídio e homicídio, é sempre em proporções desiguais. Nunca essas duas manifestações atingem o máximo de intensidade no mesmo ponto. É até uma regra geral que, onde o homicídio é muito desenvolvido, ele confere uma espécie de imunidade contra o suicídio. A Espanha, a Irlanda e a Itália são os três países da Europa em que as pessoas se matam menos. O primeiro conta com 17 casos por 1 milhão de habitantes. O segundo, 21. E o terceiro, 37. Por outro lado, não há outro lugar em que as pessoas matam tanto. São os únicos países em que o número de homicídios ultrapassa o de mortes voluntárias. A Espanha conta 3 vezes mais aqueles do que estas. 1.484 homicídios em média durante os anos 1885-89 e apenas 514 suicídios. A Irlanda o dobro, 225 de um lado e 116 do outro. A Itália, uma vez e meia, 2.322 e 1.437. Ao contrário, a França e a Prússia são muito fecundas em suicídios, 160 e 260 casos por 1 milhão. Os homicídios são 10 vezes menos numerosos. A França conta apenas 734 casos e a Prússia 459 em média por ano no período 1882-88. As mesmas proporções são observadas no interior de cada país. Na Itália, no mapa dos suicídios, todo o norte é escuro, todo o sul absolutamente claro. No mapa dos homicídios, acontece exatamente o contrário. Se, por outro lado, dividirmos as províncias italianas em duas classes, segundo as taxas de suicídios, e se verificarmos qual é, em cada uma, a taxa média de homicídios, o antagonismo aparecerá da maneira mais evidente. A província em que as pessoas mais matam é a Calábria, com 69 homicídios qualificados por 1 milhão. Não há outra em que o suicídio seja tão raro. Na França, os departamentos em que se cometem mais homicídios dolosos são a Córcega, os Pirineus Orientais, Lozère e Ardèche. Ora, quanto aos suicídios, a Córcega cai do primeiro lugar para o 85º, os Pirineus Orientais para o 63º, Lozère para o 83º e, finalmente, Ardèche para o 68º. Na Áustria, o suicídio atinge seu máximo na Áustria Inferior, na Boêmia e na Morávia, ao passo que é pouco desenvolvido na Carniola e na Dalmácia. Por outro lado, a Dalmácia conta 79 homicídios por 1 milhão de habitantes e a Carniola 57,4, ao passo que a Áustria Inferior tem apenas 14, a Boêmia 11 e a Morávia 15. Terceiro, já demonstramos que as guerras têm uma influência depressora sobre a marcha do suicídio. Elas produzem o mesmo efeito sobre os roubos, as trapaças, os abusos de confiança, etc.,
Mas há um crime que constitui exceção: é o homicídio. Na França, em 1870, os homicídios dolosos, que eram em média de 119 durante os anos 1866-69, passam bruscamente para 133 e depois, em 1971, para 224, num aumento de 88%, para voltar a cair para 162 em 1872. Esse crescimento se mostrará mais importante ainda se pensarmos que a idade em que as pessoas mais matam se situa por volta dos 30 anos e que toda a juventude estava então no campo de batalha. Portanto, os crimes que ela teria cometido em tempos de paz não entrarão nos cálculos da estatística. Além disso, não há dúvida de que a desordem da administração judiciária deve ter impedido vários crimes de serem conhecidos ou várias instruções de terem prosseguimento. Se, apesar dessas duas causas de diminuição, o número de homicídios cresceu, tem-se ideia do quanto o aumento real deve ter sido sério. Também na Prússia, quando eclode a guerra contra a Dinamarca, em 1864, os homicídios passam de 137 para 169, nível que não atingiam desde 1854. Em 1865, caem para 153, mas voltam a subir em 1866, 159, embora o exército prussiano tenha sido mobilizado. Em 1870, constata-se uma ligeira redução com relação a 1869, 151 casos em vez de 185, que se acentua mais em 1871, 136 casos, mas bem menor do que para os outros crimes. Na mesma época, os roubos qualificados como crimes se reduzem à metade, 4.599 em 1870, em lugar de 8.676 em 1869. Além disso, nesses números, homicídios dolosos e homicídios premeditados se misturam. Ora, esses dois crimes não têm o mesmo significado, e sabemos que também na França só os primeiros aumentam em tempo de guerra. Se, portanto, a diminuição total dos homicídios de todos os tipos não é mais considerável, é de acreditar que os homicídios dolosos, uma vez isolados dos homicídios premeditados, manifestariam uma elevação importante. Por outro lado, se pudéssemos reintegrar todos os casos que devem ter sido omitidos pelas duas causas apontadas acima, essa regressão aparente se reduziria a muito pouco. Enfim, é de notar que os homicídios involuntários aumentaram então muito sensivelmente, de 268 em 1869 para 303 em 1870 e para 310 em 1871. Não será prova de que, nessa época, dava-se menos importância à vida humana do que em tempos de paz? As crises políticas têm o mesmo efeito. Na França, enquanto de 1840 a 1846 a curva dos homicídios dolosos havia permanecido estacionária, em 1848 ela sobe bruscamente para atingir seu máximo em 1849, com 240. O mesmo fenômeno já se havia produzido durante os primeiros anos do reinado de Luís Filipe. As competições entre os partidos políticos foram, então, de uma extrema violência. É nesse momento que os homicídios dolosos atingem o ponto mais alto a que chegaram ao longo de todo o século. De 204 em 1830, sobem para 264 em 1831, número que nunca foi ultrapassado. Em 1832, estão ainda em 253 e em 1833 em 257. Em 1834, produz-se uma brusca redução que se afirma cada vez mais. Em 1838, há apenas 145 casos, ou seja,
uma diminuição de 44%. Durante esse tempo, o suicídio evoluía em sentido inverso. Em 1833, está no mesmo nível que em 1829. 1973 casos de um lado, 1904 do outro. Depois, em 1834, inicia-se um movimento de ascensão que é muito rápido. Em 1838, o aumento é de 30%. Quarto, o suicídio é muito mais urbano do que rural. O contrário ocorre com o homicídio. Somando-se os homicídios dolosos, parricídios e infanticídios, verifica-se que no campo, em 1887, cometeram-se 11,1 crimes desse gênero e apenas 8,6 na cidade. Em 1880, os números são mais ou menos os mesmos, respectivamente 11 e 9,3. Quinto, vimos que o catolicismo diminui a tendência ao suicídio, ao passo que o protestantismo a aumenta. Inversamente, os homicídios são muito mais frequentes nos países católicos do que entre os povos protestantes. Sobretudo no que se refere ao homicídio simples, a oposição entre esses dois grupos de sociedade é notável. O mesmo contraste se observa no interior da Alemanha. Os distritos que estão mais acima da média são todos católicos. Posen, 18,2 homicídios dolosos e homicídios premeditados por milhão de habitantes. Donau, 16,7. Bromberg, 14,8. A Alta e a Baixa Baviera, 13. Também no interior da Baviera, as províncias são tanto mais fecundas em homicídios quanto menos contam protestantes. Só o Alto Palatinado constitui exceção à lei. Por outro lado, basta comparar o quadro precedente com o da página 170 para que a inversão entre a distribuição dos suicídios e a dos homicídios se evidencie. Sexto, finalmente, enquanto a vida de família tem uma ação moderadora sobre o suicídio, ela antes estimula o homicídio. Durante os anos 1884-87, 1 milhão de casados fornecia por ano, em média, 5,07 homicídios. 1 milhão de solteiros com mais de 15 anos, 2,7. Os primeiros pareciam, pois, desfrutar com relação aos segundos de um coeficiente de preservação de cerca de 2,3. Contudo, é preciso levar em conta que essas duas categorias de indivíduos não têm a mesma idade e que a intensidade da propensão homicida varia nos diferentes períodos da vida. Os solteiros têm, em média, de 25 a 30 anos. Os casados, por volta de 45. Ora, é entre 25 e 30 anos que a tendência ao homicídio é máxima. 1 milhão de indivíduos dessa idade produz anualmente 15,4 homicídios, ao passo que aos 45 anos a taxa não é mais do que 6,9. A relação entre o primeiro desses números e o segundo é igual a 2,2. Assim, pelo simples fato de sua idade mais avançada, as pessoas casadas deveriam cometer 2 vezes menos homicídios do que as solteiras. Sua situação aparentemente privilegiada não se devem a serem casadas, mas a serem mais velhas. A vida doméstica não lhes confere nenhuma imunidade. Além de não preservar do homicídio, pode-se até supor que ela incite a ele. Com efeito, tudo indica que a população casada desfruta, em princípio, de uma moralidade mais elevada do que a população solteira. Acreditamos que ela deva essa superioridade não tanto à seleção matrimonial, cujos efeitos, no entanto, não são desprezíveis, como à própria ação exercida pela família sobre cada um de seus membros. Não há dúvida de que um indivíduo é menos impregnado pela moral quando é isolado ou abandonado a si mesmo do que quando está submetido a cada instante à disciplina benéfica do meio familiar. Portanto, se no que se refere ao homicídio, os casados não estão em melhores condições do que os solteiros, é porque a influência moralizadora da qual se beneficiam
e que deveria afastá-los de todos os tipos de crimes, é parcialmente neutralizada por uma influência agravante que os impele ao homicídio e que deve estar ligada à vida de família. Em resumo, portanto, ora o suicídio coexiste com o homicídio, ora eles se excluem mutuamente. Ora ambos reagem da mesma maneira sob a influência das mesmas condições, ora reagem em sentido contrário, e os casos de antagonismo são os mais numerosos. Como explicar esses fatos aparentemente contraditórios? A única maneira de conciliá-los é admitir que há espécies diferentes de suicídios, das quais umas têm um certo parentesco com o homicídio, ao passo que as outras lhes são adversas. Pois não é possível que um único e mesmo fenômeno se comporte de maneira tão diferente nas mesmas circunstâncias. O suicídio que varia com o homicídio e o que varia em sentido inverso não podem ser de mesma natureza. E, com efeito, mostramos que há tipos diferentes de suicídios cujas propriedades características não são de modo algum as mesmas. A conclusão do livro anterior vê-se assim confirmada, ao mesmo tempo que serve para explicar os fatos que acabam de ser expostos. Por si sós, eles já teriam sido suficientes para conjecturar a diversidade interna do suicídio. Mas a hipótese deixa de ser hipótese confrontada com os resultados obtidos anteriormente. E, além disso, estes recebem deste confronto como que uma prova suplementar. Até mesmo agora que sabemos quais são os diferentes tipos de suicídio e em que consistem, podemos facilmente perceber quais são incompatíveis com o homicídio, quais, ao contrário, dependem em parte das mesmas causas e qual a razão de a incompatibilidade ser o fato mais geral. O tipo de suicídio atualmente mais difundido e que mais contribui para aumentar o número anual de mortes voluntárias é o suicídio egoísta. O que o caracteriza é um estado de depressão e de apatia produzido por uma individuação exagerada. O indivíduo já não tem apego à existência porque não tem mais bastante apego ao único intermediário que o liga à realidade, isto é, à sociedade. Tendo um sentimento muito vivo de si mesmo e de seu próprio valor, quer ser ele mesmo seu próprio fim, e como tal objetivo não lhe pode bastar, arrasta, mergulhado em desânimo e tédio, uma existência que lhe parece então desprovida de sentido. O homicídio está ligado a condições opostas. É um ato violento e apaixonado. Ora, quando a sociedade é integrada de tal modo que a individuação de suas partes é pouco pronunciada, a intensidade dos estados coletivos eleva o nível geral da vida passional. Até mesmo não há nenhum outro terreno tão favorável ao desenvolvimento das paixões, especialmente homicidas. Onde o espírito doméstico manteve sua antiga força, as ofensas dirigidas contra a família são consideradas como sacrilégios que nunca poderiam ser vingados com crueldade excessiva e cuja vingança não pode ser deixada a terceiros. Daí provém a prática da vendetta, que ainda cobre de sangue a nossa Córcega e algumas regiões meridionais, onde a fé religiosa é muito intensa, muitas vezes ela inspira homicídios e o mesmo acontece quanto à fé política. Além do mais e sobretudo, a corrente homicida, de maneira geral, é tanto mais violenta quanto menos é contida pela consciência pública, isto é, quanto mais os atentados à vida são julgados veniais e como se lhes atribui tanto menor gravidade quanto menor o valor que a moral comum dá ao indivíduo e ao que lhe interessa, uma individuação fraca ou, para retomar nossa expressão, uma condição de altruísmo excessivo, impele aos homicídios. Por isso, nas sociedades inferiores, eles são ao mesmo tempo numerosos e pouco reprimidos. Essa frequência e a indulgência relativa pela qual são favorecidos derivam de uma única e mesma causa: o menor respeito de que as personalidades individuais são objeto
as expõe mais às violências, ao mesmo tempo que faz com que essas violências pareçam menos criminosas. O suicídio egoísta e o homicídio decorrem, pois, de causas antagônicas e, por conseguinte, é impossível que um possa se desenvolver à vontade onde outro é próspero. Onde as paixões sociais são intensas, o homem é muito menos inclinado, seja aos devaneios estéreis, seja aos cálculos frios do epicurista. Quando está habituado a dar pouca importância aos destinos particulares, não é levado a se interrogar ansiosamente sobre seu próprio destino. Quando faz pouco caso da dor humana, o peso de seus sofrimentos pessoais lhe é mais leve. Ao contrário, e pelas mesmas causas, o suicídio altruísta e o homicídio podem caminhar paralelamente, pois dependem de condições que só diferem em grau. Quando se é treinado para desprezar a própria existência, não se pode estimar muito a dos outros. Por essa razão, homicídios e mortes voluntárias estão igualmente em estado endêmico entre alguns povos primitivos. Mas, pelo visto, não se podem atribuir à mesma origem os casos de paralelismo que encontramos nas nações civilizadas. Não é uma condição de altruísmo exagerado que pode ter produzido os suicídios que vimos. Às vezes, nos meios mais cultos, coexistia em grande número com os homicídios, pois para levar ao suicídio é preciso que o altruísmo seja excepcionalmente intenso, até mais intenso do que para levar ao homicídio. Com efeito, por menor que seja o valor que eu atribuo à existência do indivíduo em geral, a do indivíduo que eu sou sempre terá, a meus olhos, mais valor do que a dos outros. Em igualdade de circunstâncias, o homem médio é mais inclinado a respeitar a pessoa humana nele mesmo do que em seus semelhantes. Por conseguinte, é preciso haver uma causa mais enérgica para abolir esse sentimento de respeito no primeiro caso do que no segundo. Ora, hoje, fora de alguns meios especiais e pouco numerosos, como o exército, o gosto pela impessoalidade e pela renúncia é muito pouco pronunciado, e os sentimentos contrários são por demais gerais e fortes para tornar tão fácil a imolação de si mesmo. Deve haver, pois, uma outra forma de suicídio, mais moderna, suscetível também de se combinar com o homicídio. É o suicídio anômico. A anomia, com efeito, faz surgir um estado de exasperação e de lassidão irritada que pode, conforme as circunstâncias, voltar-se contra o próprio sujeito ou contra o outro. No primeiro caso, há suicídio. No segundo, homicídio. Quanto às causas que determinam a direção que seguem as forças assim superexcitadas, elas estão ligadas provavelmente à constituição moral do agente. Conforme ela seja mais resistente ou menos resistente, inclina-se num sentido ou no outro. Um homem de moralidade medíocre antes mata do que se mata. Vimos até que, às vezes, essas duas manifestações se produzem uma em seguida à outra e não são mais que duas faces de um único e mesmo ato, o que demonstra seu estreito parentesco. O estado de exacerbação em que o indivíduo se encontra, então, é tal que, para se aliviar, ele precisa de duas vítimas. Por isso, hoje, encontra-se um certo paralelismo entre o desenvolvimento do homicídio e do suicídio, sobretudo nos grandes centros e nas regiões de civilização intensa. É que lá a anomia existe em estado agudo. A mesma causa impede que os homicídios decresçam tão depressa quanto os suicídios aumentam. Com efeito, se o avanço do individualismo esgota uma fonte do homicídio, a anomia, que acompanha o desenvolvimento econômico, abre uma outra. Especialmente, é de acreditar que, se na França e, sobretudo, na Prússia, homicídios de si mesmo e homicídios dos outros aumentaram simultaneamente a partir da guerra, a razão está na instabilidade moral que, por causas diferentes, tornou-se maior nesses dois países. Enfim, pode-se explicar assim por que, apesar dessas concordâncias parciais,
o antagonismo é a ocorrência mais geral. É que o suicídio anômico só ocorre em massa em pontos especiais, onde a atividade industrial e comercial se desenvolveu muito. O suicídio egoísta é provavelmente o mais difundido. Ora, ele exclui os crimes de sangue. Chegamos, portanto, à conclusão seguinte: se o suicídio e o homicídio variam frequentemente em razão inversa um do outro, não é por serem duas faces diferentes de um único e mesmo fenômeno. É porque constituem, em alguns aspectos, duas correntes sociais contrárias. Eles se excluem, então, como o dia exclui a noite, como as doenças da seca extrema excluem as da umidade extrema. Se, todavia, essa oposição geral não impede qualquer harmonia, é porque certos tipos de suicídio, em vez de dependerem de causas opostas àquelas de que derivam os homicídios, exprimem, ao contrário, a mesma situação social e se desenvolvem no seio do mesmo meio moral. Pode-se, por outro lado, prever que os homicídios que coexistem com o suicídio anômico e os que se conciliam com o suicídio altruísta não devem ser de mesma natureza, que o homicídio, por conseguinte, tal como o suicídio, não é uma entidade criminológica una e indivisível, mas deve incluir uma pluralidade de espécies muito diferentes umas das outras. Mas não cabe insistir aqui nessa importante proposição de criminologia. Não é verdade, portanto, que o suicídio tenha contrapartida favoráveis que diminuem sua imoralidade e que, por conseguinte, possa haver interesse em não conter seu desenvolvimento. Ele não é um derivativo do homicídio. Sem dúvida, a constituição moral de que depende o suicídio egoísta e a que faz o homicídio regredir entre os povos mais civilizados são solidárias. Mas o suicida dessa categoria, longe de ser um homicida abortado, nada tem do que constitui o homicida. Ele é um triste e um deprimido. Pode-se, pois, condenar seu ato sem transformar em assassinos os que estão no mesmo caminho que ele. Dir-se-á que censurar o suicídio é, ao mesmo tempo, censurar e, consequentemente, enfraquecer o estado de espírito do qual ele provém, ou seja, essa espécie de hiperestasia por tudo o que concerne ao indivíduo, que desse modo corremos o risco de reforçar o gosto pela impessoalidade e o homicídio que deriva dele, mas o individualismo, para poder conter a propensão ao homicídio, não tem necessidade de atingir esse grau de intensidade excessiva que o torna uma fonte de suicídios. Para que o indivíduo se recuse a verter o sangue de seus semelhantes, não é necessário que não tenha apego a nada além de si mesmo. Basta que ele estime e respeite a pessoa humana em geral. A tendência à individuação pode, portanto, ser mantida dentro de limites, sem que, por isso, a tendência ao homicídio seja reforçada. Quanto à anomia, como ela produz tanto o homicídio como o suicídio, tudo o que pode refreá-la, refreia a ambos. Até mesmo não há que temer que, uma vez impedida de se manifestar sob forma de suicídio, ela se traduza em homicídios mais numerosos, pois o homem bastante sensível à disciplina moral para renunciar a se matar, por respeito à consciência pública e suas proibições, será muito mais refratário ainda ao homicídio, que é estigmatizado e reprimido com maior severidade. De resto, vimos que são os melhores que se matam em tais casos. Portanto, não há nenhuma razão para favorecer uma seleção que se faria ao revés. Este capítulo pode servir para elucidar um problema frequentemente debatido. Conhecem-se as discussões a que deu ensejo à questão de saber se os sentimentos que temos por nossos semelhantes são apenas uma extensão dos sentimentos egoístas ou, ao contrário, são independentes destes últimos. Ora, acabamos de ver que nenhuma das duas hipóteses tem fundamento. Certamente a piedade pelos outros e a piedade por nós mesmos não são estranhas uma à outra, uma vez que avançam ou recuam paralelamente, mas uma não provém da outra.
Se há entre elas um laço de parentesco, é porque ambas derivam de um mesmo estado de consciência coletiva, do qual são apenas aspectos diferentes. O que elas exprimem é a maneira pela qual a opinião pública aprecia o valor moral do indivíduo em geral. Se ele conta muito na estima pública, aplicamos esse juízo social aos outros, ao mesmo tempo que a nós mesmos. Sua pessoa, como a nossa, adquire mais valor a nossos olhos e tornamos-nos mais sensíveis, tanto ao que toca a cada um deles individualmente, como ao que nos toca particularmente. Suas dores, tal como nossas dores, não são mais facilmente insuportáveis. A simpatia que temos por eles não é, pois, um simples prolongamento da que temos por nós mesmos, mas ambas são efeitos de uma mesma causa. São constituídas por um mesmo estado moral. Sem dúvida, ele se diversifica conforme se aplique a nós ou aos outros. Nossos instintos egoístas o reforçam no primeiro caso e o enfraquecem no segundo, mas ele está presente e ativo tanto em um como no outro. Tanto isso é verdade que até os sentimentos que parecem mais ligados à compleição pessoal do indivíduo dependem de causas que o ultrapassam. Nosso próprio egoísmo é, em grande parte, produto da sociedade.